A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Samuel e dando continuidade ao nosso estudo sobre o caminho para a libertação. Aqui nos cabe abrir um parênteses para tratar de um tema muito importante, que é a questão da oração. Nós vamos trabalhar a forma de como nós podemos e devemos orar. Orar da forma certa e da forma correta, fundamentada na Bíblia, fundamentada nas Escrituras Sagradas, com base na Palavra de Deus. Assim, como as nossas reflexões é dirigida a muitas pessoas, independente de credo e de religião, nos é necessário trazer essa reflexão e informação da fundamentação bíblica a respeito da oração. A oração é algo muito simples e pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer idade, mas é preciso saber orar certo e da forma correta. Por isso, temos que seguir alguns princípios que chamaremos de regras. Quais são estes princípios ou regras? Primeiro, a oração só deve ser feita a Deus Pai. Segundo, a oração só deve ser dirigida pelo Espírito Santo. E terceiro, a oração deve ser em o nome de Jesus. Neste momento, trataremos apenas do primeiro princípio, qual seja, a oração só deve ser feita a Deus Pai. Destacando que a oração não precisa ser complexa, cheia de palavras bonitas, repletas de efeitos e rimas. A oração precisa ser sincera. A oração precisa fluir do nosso coração, do nosso interior, em humildade diante de Deus, porque Deus é um Deus que conhece e sabe todas as nossas necessidades, ansiedades e privações. Jesus nos aconselha dizendo: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. Aqui Jesus nos está ensinando que a oração não é uma repetição de algo gravado ou decorado, que não é necessário a gente estar repetindo as mesmas coisas o tempo todo diante de Deus, porque antes mesmo que a gente possa abrir a nossa boca, o nosso coração e o nosso ser, o Pai Celestial já conhece todas as nossas necessidades. Ainda assim, Ele requer que a gente possa colocar e expor isso diante da sua pessoa, porque Deus tem o prazer de ouvir as nossas orações e responder aos nossos anseios e petições. Quando estamos unidos ao Senhor Jesus, a nossa oração ela vai fluir naturalmente, conquanto que a gente permita ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso nos dará a certeza de vitória. Estar em Cristo vai tornar a nossa oração aceitável pelo Pai, poderosa e eficaz. Assim, o primeiro princípio ou regra que estabelecemos segundo a fundamentação da Palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada, é: a oração só deve ser feita a Deus Pai. Na Antiguidade, conhecido por vários títulos que expressam seus atributos e caráter, como Jeová Tsidkenu, Jeová Emikadesh, Jeová Shalom, Jeová Samá, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Roi, Jeová Nissi, El Elyon, El Shaddai. Assim, são as expressões do nome de Deus que traz a sua forma de agir e sua forma de relacionar com o ser humano e com toda a humanidade. Nós temos que o termo Jeová Tsidkenu significa Senhor, justiça nossa. Jeová Emikadesh é o Senhor que vos santifica. Jeová Shalom significa o Senhor é a paz. Jeová Samar, o Senhor está ali. Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Jeová Jireh, o Senhor proverá.
Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. El Elyon significa Deus Altíssimo. E El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Simplesmente nós podemos chamar a Deus de Pai Celestial ou Papai. Comumente, os judeus se dirigem a Deus como o Eterno. Nós, cristãos, nos dirigimos a Deus conforme Jesus nos ensinou, chamando-o de Pai. O profeta Jeremias registra as palavras do Senhor, dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Aqui, Deus nos chama a ter com Ele um relacionamento e uma intimidade, para que possamos direcionar as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições ao Deus que é vivo e que pode responder conforme a sua soberania e autonomia a todos os anseios da humanidade. A oração só deve ser feita ao Pai Celestial, porque Ele não divide a sua glória nem o seu louvor com ninguém, por mais santo que seja ou tenha sido qualquer pessoa ou qualquer outro ser. Em Isaías 42, 8, Deus expressa essa verdade dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele dirigiu a oração ao Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus nos ensina a quem devemos direcionar a nossa oração quando ele expressa: orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso, que estais no céu. Qualquer oração que não for dirigida exclusivamente ao Pai Celestial não é bíblica. Devemos pedir, suplicar, clamar, interceder e agradecer tão somente ao Pai Celestial. Jesus ensina isso e a Bíblia nos mostra isso. Mateus capítulo 7, versículo 11 está escrito: então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. João 15, 16. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá. João 16, 23. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus tinha a plena convicção de que orar ao Pai era o bastante e o suficiente, porque ele sabia, entendia e compreendia que o Pai ouviria suas orações e responderia. Conforme a fundamentação bíblica, é importante você saber a quem está orando, a quem está dirigindo as suas orações, diante de quem você está se curvando, porque ninguém mais é digno de se colocar no lugar do Pai Celestial para ouvir, receber e atender às nossas orações. Qualquer oração que for dirigida a outra pessoa ou ser se torna idolatria e o próprio Pai Celestial condena a idolatria. Porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos, traz a expressão do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. O ser, o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não têm parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Aqui o texto está nos ensinando que a nossa oração deve ser dirigida
ao nosso Deus, que é um Deus vivo, que é Deus dos vivos e não de mortos. Por isso, a nossa oração não pode ser dirigida a qualquer outro ser ou qualquer outra pessoa, ainda que viva ou ainda que já tenha morrido, porque o único que tem o poder para ligar o físico ao sobrenatural é Jesus Cristo. É o único que veio em carne, nasceu, se tornou humano como nós, morreu, mas ressuscitou e vivo está à destra de Deus Pai. Ele é o único que pode fazer essa intermediação entre o homem terreno e o Deus divino. As Escrituras Sagradas, que também designamos como Bíblia Sagrada e como Palavra de Deus, deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ela é que estabelece os fundamentos para a oração. Assim, a nossa oração fundamentada na Palavra de Deus e fundamentada nas Escrituras, ela nos ensina que ela só pode ser dirigida ao único, exclusivo e verdadeiro Deus e Senhor. Ela só pode ser dirigida ao Pai e ela só deve ser dirigida ao Pai Celestial. Muitas pessoas oram, outras pessoas rezam, outras pessoas praticam preces. Mas aqui, a nossa fundamentação é conforme as Escrituras e a Palavra de Deus. Você vai encontrar outras e diversas formas de orar extra-bíblia, fora das Escrituras. Mas nós, como cristãos verdadeiros, seguidores da Palavra de Deus, somos dirigidos e orientados a seguir aquilo que Deus nos ensina. O Pai Celestial se comunica com nós por meio de sua palavra. E sua palavra nos mostra o caminho para nos comunicar com Ele por meio da oração. Seguindo estes fundamentos, ou melhor, o primeiro fundamento, porque aqui nós vimos que são 3, mas estamos trabalhando o primeiro, a oração só deve ser dirigida a Deus Pai. Não esquecendo que você deve buscar estar em Cristo, unido a Jesus como único Senhor. Permita-nos aqui lhe apresentar um modelo de como a gente pode e deve orar, fundamentado nas Escrituras. Aqui nós temos os 3 princípios que embasam a fundamentação bíblica, pela qual a oração só deve ser feita a Deus Pai, dirigida pelo Espírito Santo e no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Você pode orar juntamente comigo assim: Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que o Espírito Santo me conduza nesta oração, dando entendimento para que eu possa saber e conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade a meu respeito. Lhe agradeço por ter enviado ao Senhor Jesus para que por meio dele pudesse ter o perdão dos pecados, transgressões e iniquidades que cometi. Lhe agradeço por ter enviado o Espírito Santo para me conduzir em toda a verdade por meio da oração. Quero neste momento firmar a minha unidade contigo, confessando a Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Que o teu Espírito venha habitar em mim como a garantia da minha salvação, em o nome de Jesus. Amém.